Hoje eu vou falar de um personagem que só tem cara de bonzinho, mas na verdade é o demônio por dentro. É um boneco fofo, mas que ataca todo mundo. Eu tô falando do Chuck, o brinquedo assassino. No programa de hoje, você vai conhecer o Fabrício Abreu. O Fabrício é bancário e acabou criando e fazendo bonecos do Chuck para vender. Pois é. E ainda hoje a gente faz um Tá na Lista com curiosidades do filme Brinquedo Assassino. Tá começando mais um Acesso Geral. Fabrício, eu tô com medo de me movimentar aqui, porque toda vez que a gente se movimenta, Chuck se movimenta também, e aí eu acho que ele tá vivo, que ele vai atacar a gente, trancar aqui, isso não vai acontecer isso. Não, não vai acontecer. Não vai acontecer. Você quer Fabrício Abreu? Fabrício, obrigado por ter vindo a Jundiaí para falar um pouco sobre o seu trabalho, estou muito feliz. Quero entender uma coisa antes de começar a falar do Chuck, de como ele é feito. Você é bancário? Sim. Sempre foi bancário a vida inteira? Não, uns 2 anos, começou uns 2 anos atrás e até então. Mas você trabalhava com alguma coisa de artes, de artesanato, alguma coisa? Sim, a minha família mexe com artesanato, com escultura, faz sofá, mexe com artesanato em geral, já é uma coisa que já é costume na minha família. E você fazia alguma coisa já ou não? Já. É aqui que você fazia? Fazia escultura de animais. Mas nos mesmos moldes do Chuck ou não? Não. Como que eram essas esculturas? Era feita de papel, argila e madeira. Papel, argila e madeira. Você sabe que eu estou me lembrando uma coisa que eu fazia quando eu era criança? Papel machê. É quase a mesma coisa. Quase a mesma coisa? Sim. Porque eu também brinquei muito com argila, fiz muito boneco de argila. Eu fazia uns fantoches, assim. Aí eu criava de papel machê, de argila, de madeira eu nunca fiz. E aí, então, eu lembrei muito, porque eu fiquei impressionado com esse Chuck. Daqui a pouco eu vou tirar ele da caixa. Aliás, eu amei essa caixa incrível aqui. Mas eu fiquei pensando do que é a cara dele. A cara dele é feita de plástico de poliuretano. Tá. Eu vou te falar uma coisa. Quando eu vi a primeira vez esse boneco que você tinha feito, eu achei que você pegava um boneco e recriava em cima desse boneco o Chuck. Uhum. Na verdade, você cria o boneco todo. Cria do zero, o corpo, tudo. Tem que fazer as mãos. Eu não pego nenhum boneco pronto para poder montar. Eu monto do zero. Tá, bom, enfim, daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre. E aí, como é que você chegou, então, até o Chuck? Como é que você teve essa ideia e falou assim, não, eu não quero mais trabalhar como bancário, ou então você... Era como se fosse uma segunda renda, na verdade. Era uma segunda renda. Isso, porque até o início, quando eu estava com a ideia de fazer o boneco, eu queria mais, na verdade, fazer, era só para mim mesmo, que eu estava afim de fazer. Mas porque você é fã do filme? Isso, por causa que eu era muito fã. Eu queria assistir o filme lá, falava, não, um dia eu vou ter um boneco igual, eu quero ter um igualzinho, eu não quero ter esses que vendem no Mercado Livre, eu quero ter um que seja realmente parecido, né? Tá. Aí, quando eu fiquei sabendo que a Trick or Treats, que é um site de Halloween nos Estados Unidos, eles iam lançar uma versão dessa. Só que na hora que eles mostraram o preço que ia sair, para trazer isso para o Brasil pelo preço que estava, era muito caro. Quanto custava? Custava uns 4, 5 mil. 5 mil para trazer um boneco dos Estados Unidos? Isso, na época. Que essa empresa que você falou, ela vende essas figures, vende, né, que chama? Action figures. Eles vendem esses action figures e vendem máscara também. Eles são muito pioneiros em vender máscaras de terror. Tá, e aí você estava tipo no computador ali, digitando, colocou o Chuck que você queria comprar, 5 contos, você falou, você está maluco! Mais ou menos isso. Aí eu peguei e eu estava num grupo de pessoas que gostam do Chuck e tal. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu mesmo vou tentar fazer. Aí o pessoal que estava lá me ajudava, falou, me ajudem a coletar o máximo de informações possíveis. O desenho de como é que é, porque é mais fácil você fazer alguma coisa quando você tem algo na sua frente para você olhar, medir e tal. Só que era tudo imagem. Eu falei, então, como que eu vou fazer? Aí eu me baseava no tamanho dele, que era 75 centímetros. Eu aumentava no computador. Tá. E aí eu comecei a fazer a macro, né, que é o corpo em si. Aí eu, através da macro do corpo, que
relativamente já tinha 75 centímetros, aí eu comecei a já visualizar. Aí comecei a fazer o sapatinho, depois comecei a fazer as mãos. Aí depois eu encontrei uma empresa que disponibilizasse fazer o tecido para mim. Calma, vamos ver, vamos tirar ele da caixa. Então, aliás, essa caixa também é você que faz. Fui eu que fiz essa caixa. Eu acho maravilhoso, porque o Chuck, ó, deixa eu tentar. Ah, meu Deus do céu, eu já tô tá falando caindo. que esse homem tá vivo. É maravilhoso que tem aqui, ó. Ele quer ser seu melhor amigo. Ele pode ser um cowboy. Ele pode ser um soldado corajoso. Ele pode ser um doutor. Ele pode ser um superstar jogador de beisebol. Quer dizer, Sim, aqui do outro lado também tem tudo. mais. O que, tudo que ele pode ser? Tudo que ele Vou pode virando ser. aqui, ó. He wants to be your best. He wants you for. Ih, gente, é isso aí. Let him share your secrets. E ele é todo fofo mesmo, né? Aí I am a aqui, good guy. Let's play. O que mais que ele pode ser? aqui ele pode ser engenheiro. um Um índio. um índio, ele pode ser um bombeiro. A brave Native American. Maravilhoso. Que demais. Eu vou tirar ele da caixa. Peraí. Quer que eu te ajude a... Eu vou tirar daqui. Essa caixa, como é que você fez essa caixa? Você foi pegando informações da caixa real também? Isso, A caixa real que eu digo é a caixa que ele é... Esse coisa vai cair em cima de mim. Deixa eu tirar É a ele aqui caixa pra que você. ele vem no desenho também. No desenho não, no filme. Isso. Deixa eu ver, eu não peguei ainda, gente, não sei nem como é. Pera aí. Deixa eu tirar que eu tô achando maravilhoso. Deixa eu ver aqui. Eu nunca segurei. Ele senta, pode colocar ele sentado. Ai! Tô brincando, gente, tem nada a ver com isso. Ai, que maravilhoso! Olha, eu se eu acordo, eu não vou mentir, gente, se eu acordo e vejo uma coisa dessa, coisa no bom sentido, tá? Porque eu falo coisa, porque a gente tem que falar assim ele é bicho ruim, isso aqui é bicho ruim. Se eu sento na minha cama, acordo, abro um olho, tem Chuck sentado, eu dou uma desmaiadinha na hora, que eu não tenho condição de ter um boneco desse em casa. Bom, vamos falar aqui como ele é feito, então. Gente, que loucura. Ele é muito perfeito mesmo. Bom, você estava falando, então, do tecido, né? O tecido... Isso, o tecido foi feito por uma empresa específica que faz impressão digital. Aí, quando eles me mandaram o tecido, a costureira fez para mim, eu fiz um manequim. Eu queria um boneco que fosse leve e que ele não ficasse molengão. Molengal. Para eu conseguir isso daí, eu fiz um esqueleto de arame e ele é feito de espuma expansível, aquela espuma de construção. Tá, aqui tudo isso é espuma, então, dentro. Tudo é espuma. Ele é todo de espuma. É engraçado, porque ele é mole, mas ele tem uma... Eu ia falar dureza, mas dureza é ruim, né? Mas ele é firme, na verdade, Isso. né? No começo eu tive o apoio de 2 amigos meus, que posso falar o nome deles? Pode, claro. É o Ademir, de Guapiaçu, e o Alex, de Bragança Paulista. Eles me ajudaram muito para que eu conseguisse chegar aonde ele está agora, né? Porque teve várias vezes que na metade eu queria desistir do processo. Eu falava, não vai dar, tá difícil de fazer. Eu queria fazer o sapato dele no começo. Olha, o sapatinho dele é muito bem feitinho, ó. Eu queria ter feito... Tô pegando no bumbum dele aqui, com licença, hein, gente, que eu vou ter que levantar ele aqui. No começo... Pegar o bumbum do Chuck, daqui a pouco ele vai puxar meu pé em casa. Olha, todo detalhado, né? No começo eu queria fazer o sapato dele unido ao corpo, porque a grande divisão assim, de águas foi fazer um sapato que saísse como sapato de criança. Tá. Aí tanto que eu consegui fazer, o sapato dele sai. Esse Chuck aqui que você fez, Sim. Com essa cara, ele, na verdade, ele lembra o personagem de 1988. Isso. Porque ele mudou de Mudou cara muito. e a maneira como ele é ao longo dos Tanto anos. uma curiosidade, eu não sei se você sabe, essas listras, para cada filme que foi lançado, é uma ordem diferente e as cores são diferentes. Nossa, um detalhe, esse aí a gente nem colocou no tá na lista de hoje, mas realmente eu não sabia isso. Vai mudando, então, a cada filme. A cada filme muda. Você pode perceber que um boneco, ele pode ser relativamente parecido no contexto geral, mas se você olhar ele detalhadamente, ele é diferente. Você estava falando do olho dele também, né? Que é diferente, Isso. que existe uma diferença nos olhos que você coloca para poder agora vender o Isso, o boneco. agora, porque esse inicialmente é feito com papel, né? Papel prensado em algo redondo para poder ficar na forma. Hoje em dia eu uso um olho um olho impresso para a mesma afinidade. E eu uso agora também o olho de vidro,
que foi um desafio fazer, porque o olho de vidro ele dá a impressão que ele está vivo. Você olha para ele assim, parece que ele está te olhando. É disso que eu tô falando, você entendeu? Como é que você coloca sentado na sua cama e você consegue olhar o olho de um Chuck assim? Você nunca teve medo? Não, não, no começo eu tinha. Ah, você fez o boneco e tinha medo do seu próprio boneco? Eu tinha, eu deixava, Maravilhoso isso. eu deixava ele dentro do meu armário. Algumas vezes eu colocava boné, óculos para não ficar olhando para a cara dele. No começo ele me assustava muito por causa que ele estava ficando igual, eu percebi que ele estava ficando igual. E quando é que você decidiu começar a vender? Você fez o seu primeiro boneco. Isso, na hora que eu estava quase terminando, já começou a aparecer gente, não, eu também quero. Que aí você fez o quê? Postou no Instagram, no Facebook? Isso, que eu postava e chamava atenção. Aí todo mundo falou, onde você comprou? Eu falei, eu não comprei, eu fiz. Ele falou, você fez, eu quero. Olha aqui de costas. Essa peruquinha dele é maravilhosa. Não é peruca, né? É. É praticamente um cabelo de interlay. jumbo. É o quê? É cabelo de jumbo. O que é cabelo de jumbo? É aqueles cabelos que aquelas negras usam para fazer afro. Ah, ele é colado aqui, né? Isso, ele é colado. Ah, é tipo um interlace, então. Tipo interlace. Ele tem um interlace aqui, ó, tá vendo? É. Mas é super bem feito, é super caprichado, é muito... Os detalhes são muito bons, né? Ele é Sim. muito detalhado, isso que é muito legal. O sapato dele aqui sai, ó. Se você pegar e fazer assim, ó. Ele tem meinha, gente. Ele tem meinha. Olha esse sapato. Do que é esse sapato também? É tudo feito da mesma material que a cabeça, é um plástico. Olha aqui, olha a sola. Que coisa incrível. Quanto tempo você demora para fazer um Chuck? Eu demoro mais ou menos um mês e uma semana. Trabalhando quanto tempo por dia? Direto, pegando pelo menos para fazer um pouquinho por dia. Um pouquinho, tipo, 4, 5 horas? Eu ia te dar o Não, sapato. Ótimo, né? Umas 2 horas por dia, mais 2 ou horas menos. por dia, um mês demora. Mas é muito bom, gente. É muito bem feito mesmo esse Chuck. Ele não quebra? Não quebra. Eu levei ele no evento oficial do filme e tinha mais de 100 pessoas lá. Aí eu falei, nossa, meu Deus. Aí foi a prova a fogo. Eu falei, porque boneco artesanal costuma ser mais frágil, né? Aí pela estrutura de como ele foi feito, aí teve gente que colocava ele aqui, tira foto, tinha gente que esticava ele. A cabeça dele vira? Vira, Porque no original vira também? vira. Só que não Posso? chega. Eu não vou fazer isso, que depois eu tô falando, ele vai puxar meu pé à noite. Mas é incrível, eu tô super curioso para ver aqui por dentro, muito bom. É muito legal o seu trabalho mesmo. Parabéns, Obrigado. de verdade. Ele é muito legal. Não é, fofo? Que maravilhoso. Eu conversando com o Chuck, olha que máximo. Quem quiser entrar em contato com você, quem quiser um Chuck também, como é que faz? Entre em contato no meu Instagram. Tô super truta dele aqui. No meu Instagram, eles vão colocar ali? Vamos colocar ali, ó. Já apareceu o Lord Bleus. No Lord Bleus no meu Instagram e tem o Facebook, Fabrício Abreu. Tá bom. Mas também pode chamar lá pelo Instagram. Isso, pode chamar lá que a gente conversa. Conversa. Fabrício, muito obrigado. Adorei esse papo. Obrigado, Chuck, também. Eu sempre agradeço, não vou mentir, dar um abração nele aqui, porque eu não sou nem trouxa, nem palhaço, né? Que vai que... Enfim. Mas sabe o que eu acho engraçado? Eu acho o Chuck um boneco bonito, né? Pelo menos o primeiro. Depois os outros filmes ele fica com cicatriz na cara? É a partir do quarto filme, acho, que o filme da noiva de Chuck, o quarto filme, isso. A noiva do Chuck ele tá, né? Isso. Porque no primeiro filme de 88, a gente vai ver no segundo bloco, não tá na lista, ele tem uma carinha fofa, né? Ele é bem assim mesmo, é um boneco fofo. É diferente, por exemplo, da Annabelle, né? Que é uma Isso. boneca horrorosa. A Annabelle, se eu ganho uma Annabelle, por exemplo, eu taco um álcool e um fogo na hora na Annabelle. Eu jamais ficaria com uma boneca daquela, eu acho ela horrorosa. Né? Agora o Chuck não, ó. Eu ganho um desse aqui, eu até repenso um pouco minha vida. Né? Eu repenso, eu quero. Pode mandar um que eu adorei já. Mentira, tô brincando, não precisa mandar não, mas eu adorei de verdade. Então, ó, Lord Bleus é o Instagram do Fabrício. Entre em contato com ele para conhecer o trabalho dele. É um trabalho super detalhado. Ele é cheio de nuances, cheio de como chama? De detalhes mesmo, né? Detalhes. São detalhezinhos aqui, desde a pintura do olho. São detalhes encartunados, igual de desenho. Lembra muito coisas infantis. Total. Fabrício, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado por ter vindo falar um pouco do seu trabalho. E olha, eu vou passar o filho pro pai aqui, pelo amor. Isso. Essa caixa é muito maravilhosa também, eu adorei. Aqui, ó.
Ele tá ali como se fosse qualquer coisa, né? Como se fosse uma pessoa tranquila, um Chuckzinho ali sentado. Sentado lá. Ó, seguinte, no próximo bloco a gente continua falando sobre Brinquedo Assassino. A gente vai fazer um Tá na Lista com algumas curiosidades do filme. Então não saia daí, é bem rápido que a gente já volta. Já estou de volta com o Acesso Geral, não só eu, mas Chuck está comigo hoje, porque é um dia para se falar de Brinquedo Assassino aqui no Acesso Geral. Eu vou até... Tudo bom? Como é que você tá? Tudo bem? Eu vou cumprimentar ele para ele entender que nós somos amigos, que entre nós não há nenhum problema. Ele morde, né? Ele morde, ele esfaqueia. É um serzinho muito singelo, muito, né? Bilu-bilu aqui, muito... Ai. Deixa pra lá. Eu tive muito boneco quando eu era criança também, desse tamanho assim. Eu lembro que na minha época tinha a Turma da Mônica, eles tinham esses bonecos grandes, eu tinha Cebolinha, tinha Mônica. Eu tinha para você ter uma ideia, tinha uma loja, para você que é mais novo, que se chamava Arapuã. Vendia eletrodoméstico, vendia meio de tudo assim. E eles tinham como que chama? Um mascote, que era o Arapinha. E aí eles começaram a vender o Arapinha. Eu tinha o Arapinha também. Eu tive um monte desses bonecos assim. Um Chuck eu nunca tive. Graças a Deus, né? Um Chuckzinho aqui, essa coisinha linda. Mas, ó, nesse bloco agora, a gente vai fazer um Tá na Lista em homenagem ao Chuck e, claro, ao filme Brinquedo Assassino. Esse filme foi lançado em 1988. Então, tá começando o Tá na Lista. É o primeiro filme da série, foi lançado em 1988 e ele gerou uma controvérsia muito grande na época, porque todo mundo achava que um boneco como esse, né, uma cara fofa, bonitinha, poderia gerar um instinto assassino na criançada, né? E você vai ver isso em um dos nossos números do Tá na Lista de hoje. Não foi o que aconteceu, né? Ninguém assassina ninguém por causa do Chuck. Aliás, o Chuck, na verdade, começou a virar meio trash na época, né? Eu tô falando trash no sentido bom, porque os filmes da década de 80 são meio trash, né? Então eu lembro de Chuck, Brinquedo Assassino, que é muito trash. Eu lembro de Cemitério Maldito também na época, que era mega trash. E na época eu tinha medo. Eu achava aquilo pavoroso, eu morria de medo daquilo. Hoje em dia você assiste e se diverte junto com o filme. E tem um também que eu morria de medo, eu não conseguia passar na sala, que era o seriado do Hulk, que o Hulk se transformava, ficava verde. Era uma coisa pavorosa, eu morria de medo daquele cara se transformando naquele monstro verde, eu não entendia. Aquilo saía correndo da sala, medo. Hoje em dia não, assisto e acho engraçado. Enfim, estamos falando de Brinquedo Assassino, vamos conferir então a quinta posição. Talk to me, damn it, or else I'm gonna throw you in the fire! You stupid bitch, you filthy slut! Did you fuck with me? O nome verdadeiro do Chuck é Charles Lee Ray, que é uma união dos nomes de 3 grandes assassinos: Charles Manson, Lee Harvey Oswald e James Earl Ray. Eu vejo o Chuck correndo, eu lembro das pegadinhas do Silvio Santos, que eu acho muito maravilhoso. Ele mordia. Que malditinho, né? Vamos lá, então. Vamos para a quarta posição? Quarta posição, hoje estamos falando sobre Brinquedo Assassino. Chuck é o nosso convidado também especial no programa de hoje. Vamos conferir. Para fazer a voz do boneco, o Brad Dourif corria ao redor do estúdio antes de gravar alguns diálogos e daí ele ficava exausto de verdade. Ele, inclusive, quase desmaiou depois de fazer o grito do Chuck quando ele é queimado vivo. This is the end, friend.
Ele fica muito Loki. Era alguém que ficava dentro do corpo dele ou era um boneco? Tinha alguém, né, ali? Era um boneco... Era um boneco animatrônico. Eu achando já que tinha uma pessoa dentro ali pegando fogo. Não, então não. Era um boneco animatrônico mesmo, mas ele ficava... Uau, uau! Era uma coisa louca. Hã? Ah, era um dublê. Não, é que o Fabrício está aqui ainda no programa, ele está falando que tinha um dublê que ficava dentro do corpo do boneco para isso. Que loucura. Ui, vamos lá então. Terceira posição, vamos ver mais uma curiosidade do filme Brinquedo Assassino. Hi, I'm Chucky. Wanna play? Em inglês, Brinquedo Assassino é Child's Play. No início, o nome do filme seria Blood Buddy, que significa amigo de sangue numa tradução livre. Nessa mesma época, o enredo original mostrava Andy cortando sua própria mão e fazendo uma espécie de pacto de sangue com Chucky, o que então daria a vida ao boneco. Did you fuck with me? Que bocudo esse Chucky, pra quem entende inglês, ele é bem bocudo, né? Agora, uma coisa que eu acho engraçada é porque o boneco, ele tinha uma carinha bonitinha assim, mas quando ele se transformava, ele ficava, cara de demônio mesmo ali. O negócio era feio. Vamos lá, segunda posição, mais uma curiosidade de Brinquedo Assassino. Nove modelos foram criados para fazer o filme e cada um realizava um tipo de movimento, ou seja, um servia para cenas onde o personagem ficava em pé e parado, outro era para cenas de arremesso, alguns eram movidos por controle remoto e por aí vai. Tá vendo só? Que loucura, né? E agora, então, primeira posição, a gente separou, então, uma curiosidade. Você lembra que eu falei bem no começo desse bloco sobre como as pessoas meio que se revoltaram ou ficaram preocupadas de como o Chuck ia influenciar as crianças naquela época, em 1988. Eu tinha quanto? 11 anos? Eu tinha medo, não assisti, então não fui influenciado. Ou não. Primeira posição. Tell your customers where you hide things like this, John. Gets you in trouble every time. Now how do I get out of this body? No, I won't tell you. Yeah? Tell me you Durante o lançamento, uma multidão de manifestantes se reuniu em frente ao estúdio MGM para exigir que o filme fosse cancelado. Os protestantes afirmavam que o longa iria incitar a violência nas crianças. Daí, então, repórteres transmitiam ao vivo a confusão e o produtor ficou perturbado com tudo aquilo. Um assessor, então, de produção disse que poderia resolver essa situação em 10 minutos, e foi exatamente o que ele fez. Só que até hoje, ele nunca revelou o que ele falou para os manifestantes. I'm gonna be 6 years old again. Well, John, it's been fun, but I gotta go. I have a date with a 6-year-old boy. And you have a date with death. So long, John. Tá aí, então, esse foi o nosso programa especial Brinquedo Assassino. Existe a versão 2019, ela foi lançada no cinema em 2019, e você pode assistir a esse filme, então, essa novidade. É como se fosse um remake. Na verdade, eles iam fazer um remake e não fizeram. Fizeram um filme diferente de todos os outros, mas que, na verdade, sempre é a mesma coisa, né? A noiva do Chuck, eu não assisti, gente, eu não quis assistir dublado. A noiva do Chuck aparece nesse também? Nesse último? Aparece no... E não podemos contar. Não vamos contar, então. Olha só, vou ficando por aqui, lembrando que eu te encontro no próximo Acesso Geral. Um beijo, um abraço. Beijo do Chuck, ó. Tchau, tchau. Tchau, gente.